A paz do Senhor, meus queridos. Entremos mais uma vez na presença do Deus Altíssimo para ser grato a Ele. Ser grato mesmo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele está no trajeto. Nós louvemos o Senhor a todo instante, a todo momento, por cada benefício, cada luta, cada vitória. Louvemos a Deus porque Ele está presente nas simples coisas. E são as simples coisas que faz a glória de Deus se manifestar sobre nossa vida. Muitas das vezes nós queremos que as coisas sejam da nossa forma, que seja uma casadinha de acordo com nossos pensamentos. Mas os pensamentos de Deus são totalmente diferentes dos nossos pensamentos. E talvez nós nos programamos tanto e nos qualificamos até que estamos na posição correta, mas precisamos ouvir a voz de Deus. É necessário sermos ouvintes, estarmos com o ouvido bem sensível, para que possamos também extrair o melhor de Deus. É um trajeto que dificulta cada dia mais. É um trajeto, por quanto mais nós nos apoiamos na palavra, na verdade, nós também temos as nossas queixas, as nossas falhas e os atos que nós estamos enfrentando, temos nós que responder por cada um deles. Eu quero compartilhar nesse instante, nesse momento maravilhoso, justamente com você, no livro do profeta Isaías. Eu queria relembrar um assunto que houve no capítulo de número 38, a glória de Deus. Todos conhecemos essa passagem de Salticó, mas a palavra ela é renovadora. Ela renova sonho. Muitas das vezes o sonho está quase falecido, frustrado dentro do nosso coração. E é necessário um despertamento partindo da parte de Deus para que claramente nós vejamos a glória de Deus ser manifestada em nossa vida. Então, capítulo 38 do profeta Isaías diz assim, versículo 1 por diante: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4 vai dizer assim: então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. E isto será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Louvemos a Deus e engrandecemos a Deus em podermos trazermos uma recordação de uma palavra poderosa, de uma palavra fantástica, onde conta
um reinado, conta uma posição muito bem elevada de um rei Ezequias, um rei que teve a sua priorização vindo da parte de Deus, teve um reinado bem sucedido. Um rei que também teve suas deficiências, teve suas falhas. Um rei que, assim como eu e como você, também tropeçou no caminho, também se precipitou em decisões. Um rei que era bem sucedido. Ele é tão bem sucedido que os olhos de Deus o focavam. E o focava em transparência. E agora esse homem, ele é administrador de um país, administrador de um povo, com uma fonte de sabedoria celestial vindo sobre ele. Uma administração, ela começa a ser cada vez mais forte quando a pessoa principal chave da administração passa a ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa família, ela só consegue ter êxito, só consegue ter saída se o administrador for o nosso querido, amado Jesus Cristo de Nazaré. Nossas causas são ganhas se Jesus colocar as mãos. Nossos filhos, eles crescem, eles têm livramento, eles desfrutam de paz. Trata-se de um bom alimento, trata de uma boa criação, quando Jesus Cristo está no centro das atenções. Nosso ministério, ele não é frustrado quando o Senhor Jesus Cristo está no centro das atenções. Quando foquemos as coisas, nós começamos a analisar e refletir que estamos cada vez mais nos distanciando de Deus. E é necessário que despertamos, é necessário que o reconhecimento parta de nós em mansidão e humildade. E que nós possamos declarar para o Senhor que somos totalmente dependentes dele. Tem que haver o reconhecimento que dependemos do Senhor para respirar. Dependemos do Senhor para nos locomover. Dependemos do Senhor para a cura, para convenções, para libertações. Dependemos do Senhor para nos alimentar, para trabalharmos. Dependemos do Senhor para tudo. Por sinal, nós somos totalmente dependentes do Senhor. O rei Ezequias, ele estava em uma posição estranha, em uma posição desconfortável. Ele aguardava uma mensagem, mas uma mensagem que pudesse o ajudar, que pudesse chegar até ele e o confortar naquele momento de dor, naquele momento de tribulação, naquele momento em que confiantemente ele saberia que a qualquer momento ele era abordado por Deus e que o Senhor falaria com ele poderosamente. E vejamos que o Senhor, ele vai até o rei Ezequias. Mas vejamos a menção da palavra que foi qualificada para que ele ouvisse diante da sua dor, diante do seu processo. Não foi uma palavra nada confortável. Em um momento de dor, foi mesmo que você tenha um ferimento e alguém tacar o dedo mesmo no seu ferimento. Ou seja, em outras palavras, é como se alguém estivesse colocando o dedo no meu olho ou no seu olho. A palavra do profeta Isaías justamente foi uma palavra que trouxe mais dor, mais desconforto. Foi uma palavra que trouxe uma manifestação que o homem, por sua vez, ele poderia jogar tudo para cima. Ele poderia miseravelmente abrir mão da sua salvação. E ele poderia agora ficar contra o Criador, por conta que ele estava em um processo que ele queria extrair de Deus. Ele queria extrair de Deus uma resposta. Vejamos que a visão que antecipadamente é nos passada é que a enfermidade dele não existia cura. Não existia processo algum humano que pudesse libertar o homem daquele cativeiro. Não existia nenhuma possibilidade que o homem conseguisse ver a manifestação de uma melhora. E dias após dias esse homem, ele procurava resposta. Nós estamos falando de uma pessoa com uma qualificação. Nós estamos falando de uma pessoa que todos os olhos eram focados porque era um rei.
As atenções eram voltadas para aquele homem. Mas por sua vez agora ele se encontra enfermo. E agora esse homem, ele conhece o percurso ao qual ele vai fazer, o novo trajeto. E a observação que é facilmente de nós fazermos é que para lermos a palavra de Deus e lançarmos para que outras pessoas extraiam dela, é fácil. Eu costumo dizer que é fácil demais louvar. Temos uma facilidade tremenda de louvar. Temos uma facilidade tremenda de pregar. A maior dificuldade que temos é de viver o que transmitimos para as pessoas. É por isso que muitas das vezes vimos pessoas que pregavam, pessoas que louvavam cabisbaixos, pessoas que estão diante de situações precárias, pessoas que carecem de um aperto de mão, que carecem que nós chegamos para ele e disse, desperta, porque essas coisas é contigo. Isso pertence a ti. Esse negócio é entre você e Deus e você. E foi o caso do rei Ezequias. Ele estava diante de uma situação que era complicadíssima. Nós não vejamos outro mensageiro que se aproximou dele. Por quê? Porque tratando também de mensageiro, não é qualquer pessoa, louvado seja o nome do Senhor, que Deus vai levantar. Não é qualquer pessoa que Deus vai usar. Vários Isaías existiam. Mas Deus escolheu Isaías para o purificar, para justamente mostrar para a serpente que ele tem o poder sobre todas as coisas. E o domínio é de Deus. Tudo está no controle de Deus. Satanás, ele não tem um controle na tua vida, ele não tem um controle na tua mente, ele não tem um controle na tua finança, não tem um controle na tua saúde, ele não tem um controle nos teus filhos, não tem um controle no teu esposo, não tem um controle na tua esposa, não tem um controle nas portas, ele não tem um controle de nada, ele está na submissão do nosso Senhor, do nosso Deus Criador. Então vejamos que o profeta agora, ele pega uma das missões fortes, em uma das missões ao qual ele vai lá levar uma mensagem vinda do trono de Deus. Porque a mensagem, ela tem que ser interpretada, da forma que Deus mostra. Que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de falar com você, de falar comigo nesse momento. E o que eu acho interessante é que o profeta Isaías, ele se deixava levar. Ele era uma pessoa que se permitia que o Senhor usasse ele. E ousadamente, ele é o homem que mais menciona sobre o Messias. Se nós formos pegarmos o livro do profeta Isaías, nós vamos dar uma navegada do 1 ao 66. Nós vamos dar uma navegada de grandezas, de profundezas, de coisas tremendas, porque o homem mais na Bíblia que mencionou sobre o Messias, sobre o Emanuel, é o profeta. Que profeta é esse, pastor? O profeta Isaías. E ele agora pega uma das missões. Ele não pega uma missão de covarde. Porque tem muitas pessoas que se dizem profeta. Tem muitas pessoas que propagam o evangelho, mas propagam por propinas. Pessoas que se escondem de uma prostituta, porque eles não têm a capacidade de evangelizar para uma prostituta. Porque eles são cegos ainda. Mas tem pessoas que é totalmente diferente. Tem pessoas que eles têm o equilíbrio emocional. E eles sabem separar uma coisa da outra. E estamos falando de um profeta que tinha muita intimidade com o Criador. Um profeta esse que não recusou o seu chamado. Um profeta esse que o Senhor o encheu, o purificou e o apresentou às nações. Lá vai o profeta Isaías. O profeta Isaías chegando até a presença da majestade do rei Ezequias. Por sua vez, o rei poderia falar. Por sua vez, o rei poderia interrogar. Mas não. Quem estava com a palavra era o profeta Isaías. Quando estamos com a palavra, a coisa mais simples do mundo é de outras pessoas convencer com a pregação que estamos pregando. É das pessoas extraírem o que estamos falando. Gostamos bem de analisarmos textos. E este é um dos textos mais comoventes, ao qual me chama a atenção. Ao qual a interpretação dele é muito poderosa. Porque Deus trata de uma forma, tanto com o profeta como com o rei, aonde existe a obediência de ambas as partes. Tanto da parte do rei, como da parte do profeta. Porque a obediência, irmão, ela chama a atenção de Deus.
por mais dolorosa que seja a luta, ou por mais difícil que tenha sido e está sendo atravessar esse deserto, mas o Senhor, Ele continua dizendo: sejais obediente, porque eu estou no controle da situação. Imagine só, Deus no controle da situação. Uma enfermidade que a medicina desengana, e Deus dizendo: eu estou no controle da situação. Eu não quero, irmão, criar uma emoção psicológica. Eu não quero criar em você também um temor aterrorizante, em que você veja Deus da forma que nossos pais nos ensinaram a ver. Nossos pais, eles nos ensinaram em nossa infância que o nosso Deus era mau, que o nosso Deus ia brigar, que o nosso Deus ia castigar. E isso nós crescemos diante de um Deus maldoso, de um Deus que trouxe temor a nós. Mas o nosso Deus, Ele sabe que faltava sabedoria em nossos pais, para que possesse nos ensinar. E nós crescemos assim, sabendo que Deus ia castigar, sabendo que Deus não gosta, sabendo disso. E as qualificações de Deus, e as qualidades de Deus, nossos pais não tinham preparo. E hoje nós temos que ter tamanha paciência para suportar os nossos pais, para instruir os nossos pais, para apresentar esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, que tem permitido também que os nossos pais contemplem as grandes maravilhas. Através de quê, pastor? Através da sua vida. Eles conseguem enxergar que você é uma pessoa de Deus. E eles glorificam dizendo: eu agradeço, porque o meu filho, minha filha está no bom caminho. Talvez você não entenda, mas essa mensagem, ela não pode ser aquela impactante que as pessoas esperam. Mas é uma mensagem sensível de reflexão, onde nós vejamos a obediência de ambas as partes, tanto do rei Ezequias como do profeta Isaías. Vejamos que ao chegar naquele local, o comportamento do profeta Isaías foi mencionar, ou seja, a preocupação dele foi tratar dos assuntos de Deus. E quando nós temos preocupação em tratarmos as coisas de Deus, nós começamos a nos encher. Deus começa a mostrar um novo brilho. E em nossos lábios, o Senhor coloca cânticos novos. A forma de nós agirmos já não é mais agitada. E parece até que a gente não tem mais aquele pique de antes. Não. Totalmente um equívoco. Nós estamos nos amadurecendo. E sabemos que a vitória não é para quem corre, mas sim para quem persevera. Para quem permanece firme, alicerçado, confiante, que fiel é quem fez a promessa. Meu Deus, o teu Deus é verdadeiro, Ele é justo, Ele é poderoso. Então, diante da presença da majestade do Rei, entra agora aquele homem que seria os olhos de Deus, aquele homem que era a boca de Deus, aquele homem que também eram os ouvidos de Deus. Simplificando, entra o profeta Isaías. Amados, muitas das vezes nós vejamos pessoas se julgarem profetas. Muitas das vezes pessoas, elas dizem ser profeta. Mas eu quero te dizer que é uma responsabilidade muito grande. Porque em uma antiguidade, ao qual participante o profeta Isaías, se a profecia falhasse, aquele profeta morria. Então vejamos a moral desta palavra que eu estou transmitindo. Veja a moral. Eu quero que você, com a minha forma simples, na brisa, transmitir a tamanha palavra, você se sinta acolhida nesse momento. E possa dizer: Deus, muito obrigado por eu ser um favorecido por Ti. Muito obrigado por ter, Senhor Deus, abrido mão do Teu conforto no trono celestial. E tendo descido até as profundezas do abismo. E tendo resgatado aquilo que outrora foi roubado, foi tirado, a chave da vida. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor, Ele traz à existência até aquilo que já acabou. Deus é Deus de restituição. Deus é Deus de renovação. Entenda que eu estou ministrando uma palavra dentro do que estou também transmitindo, verbalizando para cada uma pessoa. Vejamos que Isaías, ele diz: olha, a tua enfermidade é para a morte. Mas eu quero dizer também algo para você. Você é um escolhido de Deus. Deus se preocupa com você. Deus te ama.
ao ponto de trazer-me aqui como mensageiro e dizer assim para ti: olha, Deus se preocupa tanto com você. Deus, Ele sabe da tua enfermidade, sabe onde é que habita a tua dor, sabe onde é que existem as sequelas de um passado que foi destruidor de sonhos. Deus, Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. E por Ele conhecer você por dentro e por fora, e por Ele ter, antes de você nascido, te apresentado, te erguido, Ele se preocupa tanto com você. E Ele tem tanto melhor para você, até após essa matéria, até após essa vida passageira terrena. Que Ele diz que a enfermidade tua é para a morte, mas Ele se preocupa tanto contigo após a morte, que Ele tem uma garantia, Ele tem um passaporte. E Ele diz assim para você: põe tua casa em ordem, que certamente morrerás e não viverás. Amados, são palavras proféticas que talvez passamos folheando a Bíblia e não analisamos o poder que é liberado no momento em que a palavra é bem analisada. Para nos aplicarmos em uma palavra, eu costumo dizer que eu observo ponto e vírgula, para que eu possa mencionar o que a palavra vai me policiando e vai me mostrando. E não vou usar, amado, nenhum dicionário estranho para que você entenda meu linguajar. Eu quero dizer que quando o Senhor quer resgatar, quando o Senhor quer restaurar, quando o Senhor quer situir, mesmo que o sujeito esteja fora da posição, Ele vai lá e diz: o negócio é contigo, viu? Mas tu tem promessa de morrer com salvação. Tu não vai morrer desmantelado. Põe tua casa em ordem. Vejamos só que coisa linda, como é proveitoso a gente ter esse conforto vindo da parte de Deus. É como se você nesse momento estivesse sendo acolhido por Deus em um dos momentos mais estranhos da sua vida. É como se você fosse uma pessoa estranha perante a sociedade pecaminosa. É como se você buscasse sempre saída, onde você buscasse a solução e sempre as portas estão fechadas, ninguém te para ouvir, porque as pessoas não estão ligando. E o Evangelho está ficando um pouco esquecido do que é Jesus, do que é o amor, do que é a paz, do que é ser sensível à voz do Espírito Santo. Mas nós começamos a ver que o profeta, ele é obediente. E se de um lado tem obediência, do outro também tem obediência. O homem na mesma hora, o Espírito Santo, que tem a missão de convencer. Aquele Espírito Santo que tem o poder de transformar o homem. Aquele Espírito Santo que um dia se encontrou comigo na sarjeta. Olhou para mim e viu numa sarjeta um cigarro de maconha. Viu numa sarjeta arrombando o colégio, polícia me prendendo. E disse: escuta a palavra. E eu escutei. Houve mensageiro, não foi anjo do céu, foi anjo terreno. Falaram. Eu abri meu coração, senti que aquele fardo estava bem pertinho de cair das minhas costas. Renunciei. Renunciei àquilo que me prejudicava. No ano de 1997, me recordo como se fosse hoje. Estava eu no estado do Rio de Janeiro, em Angra do Rei. Estava eu ali para fazer um pacto com Satanás. Estava eu ali procurando fama, procurando sucesso, procurando ser alguém para que outras pessoas me enxergassem. Eu queria fama, eu queria elogio, eu queria aplauso. Eu troquei tudo aquilo que eu queria para viver isolado, para viver meditando, buscando, mesmo com tão pouco conhecimento, mas me esforçando para um dia me encontrar com aquele que me chamou, que me tirou da sarjeta. Com aquele que disse: menino, chegou o teu tempo aqui. E aquele mesmo menino, que era usuário de droga, aquele menino que se prostituía pelas esquinas, pelas ruas, pelas praças, pelas praias, ele ouviu a palavra. E a palavra moveu o coração do menino.
E se Deus me levasse hoje, eu glorificaria também o Senhor. Nunca imaginei chegar tão longe. Eu cheguei em um dos degraus muito longe. Eu simplifico a minha caminhada, o meu trajeto com Jesus, dizendo: Deus, eu não mereço tamanha bondade. Independentemente de quantos estão do meu lado, ou quantos não querem estar, o importante é que o Senhor disse que nunca me abandonou. O profeta, ele chega diante da majestade do rei Ezequias. E ele disse: olha, tu és querido, Deus tem negócio contigo. Mas tu anda fazendo algumas coisas desmanteladas e sobre ti vem um castigo, vem uma mão forte. E hoje se encontra tu em uma sarjeta, em uma prova destruidora. Essa prova, ela está trazendo-te a ti acusações. Por mais que você busque, por mais que você estaia, por mais que você tente ocupar o espaço, aquele pecadinho de estimação, ele tem destruído você. E existe uma enfermidade tremenda dentro do coração seu. Mas o Senhor te ama tanto e Ele sabe tanto que você perdeu o controle da situação, que Ele manda você se reconciliar com Ele, pôr sua casa em ordem, voltar ao primeiro amor, sentir mais uma vez a alegria de o servir, abraçar-se com Ele, ter Ele como refúgio, ter Ele como teu professor, teu guia, contar com Ele. Todos te abandonam, mas Ele permanece contigo. Todos destroem, todos querem o que tu tem, mas Ele não, Ele quer preencher, trazer mais, te abençoar mais. E eu vejo um profeta obediente, e eu vejo um homem sensível do outro lado, escutando. E quando somos sensíveis à voz de Deus, a coisa mais linda do mundo é que Deus responde nos abençoando do seu trono. Eu queria te abençoar na noite desse dia, nesse momento, e dizer: nem tudo está perdido, porque existe um Deus na tua vida, que é solução, é providência, é saída. Existe um Deus na tua vida, que quando não podes mais andar, Ele te conduz nos seus próprios braços, que enxuga tuas lágrimas, que te entende, que muitas vezes no meio das grandes multidões tu anda isolado, anda triste. Esse Deus, Ele é tão poderoso, que Ele sabe quantas vezes você tem tentado até fantasias para alegrar e preencher esse vazio. Mas quando a ficha cai, você volta à mesma tristeza, à mesma angústia. Eu quero te abençoar neste momento, dizendo que Deus é contigo e que haverá uma grande mudança no trajeto do teu histórico. Haverá um processo tremendo de lapidação e te prepara, porque o melhor ainda está por vir na tua vida. Importante, se queira crer ou queira ou não crer, o importante é que você terá a sua própria experiência com Deus. Chegou o momento? Sim, chegou o momento. Põe a casa em ordem, vamos pôr a casa em ordem. O profeta, ele faz a volta, vai embora. Eu louvo a Deus porque ele sai. A Bíblia não fala mais do profeta quando ele sai, começa a falar agora de Ezequias. Olha que coisa linda. Olha, os olhos de Deus são chamas de fogo, estão em todo lugar no mesmo tempo, irmão. O Senhor está enxergando tudo. Ninguém passa desapercebido por Ele. Liga aí. Se nós levantarmos uma oração agora, Ele nos escuta todo no mesmo tempo. Não existe comparação para o nosso Deus. Isso é tremendo, isso é poder, isso é majestoso, isso é poderoso, isso é poder de Deus. Isso é poder, irmão, não tem limite. E a Bíblia vai dizer que sai o profeta, então sai alguém de cena. É necessário sair alguém de cena, enquanto o outro começa a se humilhar, enquanto o outro começa a buscar reconhecer que o Senhor é grande. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu quero dizer, se eu tivesse agora, para terminar essa mensagem, eu quero dizer que você já seria empossado com tamanha vitória. Mas eu quero ir até adiante. Eu quero ainda forçar mais, eu quero ainda dar a liberdade para que o Espírito Santo, ele prolongue, fale conosco. E a Bíblia vai dizer que o rei Ezequias, ele entra no seu aposento, ele começa a levantar um clamor. Você já foi procurar emprego? E você sabe que você prepara hoje um currículo. E você sai daquele lugar e seu currículo fica. E alguém vai analisar esse currículo. E se você se qualificar com a vaga apresentada, você é o candidato forte. E se não, seu currículo é esquecido. Com Jesus é diferente, o negócio aqui é forte, irmão. Com Jesus é diferente, irmão. Ele te aprova, Ele te conhece, Ele te ama, Ele te sustenta. Ele é teu marido, Ele é tua esposa, Ele é teu filho, Ele é teu companheiro, Ele é teu pastor, Ele é a tua verdade, Ele é os teus olhos, Ele é o ar que tu respira, Ele é a fonte de água que não para de jorrar, Ele é o pão da vida, Ele é a rosa de Saron, dos vales, príncipe da paz. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o grande eu sou, é o Shaddai. Ele é o Jeová Jireh, Jeová Rafa. Ele é tudo na tua vida. Então vamos entender. O homem, ele começa a apresentar o seu currículo. E o crente que tem currículo com Deus, irmão, o crente que tem história com Deus, ele sensibiliza o coração de Deus quando ele começa a falar com Deus com mansidão. Deus para o céu, as cortinas que foram rasgadas, o véu, dá acesso para que Deus olhe do seu trono, como Ele está olhando nesse momento. Para você que está procurando uma libertação aí, Deus está falando com você. Você que pensa que não tem mais saída, que não tem mais solução, Deus está dizendo: entro eu nesse negócio contigo. Entro eu pegado em tuas mãos. Entro eu te apresentando. Entro eu nessa peleja. Rapidamente as lágrimas jorram no seu rosto. Rapidamente o coração se quebranta diante da presença da majestade do Senhor. Rapidamente Deus do seu trono, mais rápido que tudo e todos, observa. O Senhor passa a observar e viu sinceridade, viu arrependimento, viu transparência e viu obediência. Ele disse: Senhor, eu andei diante de ti em retidão. E começa a chorar e começa a pronunciar os momentos felizes, que glorificando a Deus, adorando a Deus. E agora estava com aquela enfermidade, mas o Senhor é tão generoso que o Senhor envia um mensageiro, não para me curar, Senhor, mas para dizer que está comigo, que eu preciso me humilhar, que eu preciso buscar tua face, para que eu herde a tão sonhada eternidade. Obrigado, Senhor, pelo esse benefício. As minhas lágrimas, Senhor Deus, nesse momento jorram em meu rosto. E a palavra de Deus vai dizer que sai um decreto celestial no ouvido mais sensível, que eu acredito naquele momento que foi o de Isaías. Isaías, volta lá. Volta lá, Isaías. O homem se arrependeu. Volta lá. O homem se quebrantou diante da minha presença. E disse para ele: estou eu restituindo. Estou eu dando saúde. Estou eu dando vida. Estou eu restaurando. Estou eu o abençoando. Louvemos a Deus porque o profeta, ele tem temor a Deus.
Ele poderia indagar, dizer, mas o Senhor, eu acabei de sair de lá, e o Senhor mandou eu pronunciar uma profecia de destruição. O Senhor mandou que eu falasse para o rei, que ele colocasse em ordem sua casa, porque certamente morreria. E agora, Senhor, o Senhor manda eu ir lá para dizer para o mesmo homem que o Senhor está acrescentando anos de vida para ele. Mas não, o profeta não é covarde. O profeta não suja-se. O profeta anda limpo. Ele anda purificado, ele é coberto pelo sangue do Cordeiro. É diferente. Quem tem negócio com Deus é diferente. Não está batendo boca não, irmão. Ele está com a cara no pó, pedindo a Deus direção, para que ele possa abrir a boca e o que ele falar edificar, para que as postagens que ele faça em rede social traga o povo à convenção, a se reencontrar com Jesus. Eu não posso entrar como juiz. Eu também sou réu. Eu também enfrentarei o grande dia do juízo do Senhor. O homem vai lá. E ele disse, na verdade, haverá um grande sinal que o Senhor está restituindo a tua saúde, a tua vida. Na verdade, vai ter que retroceder. Algo vai ter que voltar 10 graus antes. Vai ter que voltar. O relógio de Acais vai atrasar. O sol vai recuar um pouco. E ninguém vai perceber. Porque as mãos do Senhor, ela faz coisas lindas, irmão. Amado, não quero envelhecer na presença de Deus. Porque uma pessoa velha é uma pessoa sem força, que não é apta mais a dar continuidade. Queira ser jovem, moço, alegre, feliz. Queira atrair multidão com a verdade, com a palavra. Se tem alguém que precisa ser surpreendido, é você mesmo. Eu mesmo preciso ser surpreendido. A cada dia mais eu sinto Deus lapidando a minha vida. E quando eu começo a analisar algumas passagens, sem fugir do texto, eu vejo a obediência desfrutada pelo profeta Isaías. E vejo também uma missão confiável ao profeta Jonas, onde ele foi infeliz em seus pensamentos quando ele queria que a profecia dele fosse maior do que Deus. Que a profecia, na verdade, não foi de Jonas, a profecia partiu de Deus. Mas Deus sabia que o povo precisava de uma palavra dura para se converter. As pessoas precisam ouvir a verdade para se converter. Não temos que estar pregando moleza. Não temos que estarmos pregando, irmão, um evangelho que só faz distanciar o homem de Deus e trazer o pecado para dentro da igreja. Trazer ruína. Nós temos que trazermos um evangelho, irmão, que tem o poder de limpar a pessoa. Que a ovelha chega, cheia de carrapicho, e através da palavra bem pronunciada, educativa, conseguimos conquistar aquela pessoa e ela vai vendo as suas falhas. E ela vai passando por um processo de lapidação e cada dia mais o Senhor vai a purificando. É um processo, irmão, que mesmo eu estando com a palavra correta, mas se não existir uma coisa chamada tempo, se não for no tempo de Deus, a palavra vai ser pronunciada, mas fora de tempo não vai ter convenção, não vai ter aceitação, vai haver. Então eu começo a ver que o Senhor, Ele não faz exceção de pessoas. O Senhor, Ele sempre tem uma solução. Eu vi uma certa feita o Senhor entrando em um cemitério. E daquela vez o Senhor, Ele não ia ter um encontro com um coveiro, não. Daquela vez o Senhor também não ia proporcionar também um encontro com um cadáver, com um defunto, não. Eu vi foi o Senhor entrar para se encontrar com um homem que era possuído de legiões de demônios. Um homem que era censurado pela família, defamado pelas pessoas. Tinha um cemitério como seu abrigo.
um homem que não tinha força, um homem que não tinha mais agora nenhuma motivação para viver. Ele era totalmente possuído. E quando o Senhor entra em Gadara, aquele demoniado de Gadareno, ele estava ali, se lançando nas tumbas, sofrendo amargamente. Mas o Senhor se aproxima e as legiões que estavam nele tentam conversar com o Senhor e diz: "Que temos nós contigo, Jesus?" E o Senhor repreende aqueles demônios e aquele jovem ele é liberto, porque para Deus nada é impossível. Aquele jovem ele é liberto de uma legião que maltratava, que destituiu ele. Aquele jovem era possuído, e a Bíblia não relata o tempo, desde quando, mas relata que ele sofria muito na mão daqueles demônios. Mas a Bíblia diz que toda prova tem um começo, tem um meio e tem um fim. E chegando o final desta luta, glorificais o nome do Senhor. Saberás que o Senhor teu Deus, Ele é contigo. Saberás que o Senhor teu Deus, Ele te ama. Não é momento de enfriarmos nem desistirmos. Quando a frieza quer dominar a minha mente, eu tenho um amigo fiel. Me ajoelho, o meu joelho no chão. Eu acredito que o meu joelho fala por minha boca. Eu não consigo falar. Mas eu sei que o Espírito Santo está dizendo: mais uma vez tentaram destruir. Mais uma vez tentaram derrotar. Mas ser com Ele, Pai. E o Senhor me preenche, eu sinto aquela suavidade do Espírito Santo dominante. E eu estou dizendo porque Deus ele está falando com pessoas que nesse momento estão aí. Amados, compartilhe essa live, abençoe outras pessoas. Não para ela ter várias visualizações, jamais, eu não quero isso. Porque as mesmas pessoas que te aplaudem hoje, te acusam amanhã. As que te elogiam, as que preparam banquete, mesas, são as mesmas que vão trair, vão apontar, vão acusar. E o interessante é que quando uma pessoa ela vai trair outra, ela não sabe o poder que existe na traição. Ela pensa que só está traindo aquela pessoa, mas ela está traindo todos os seus conhecidos, todas aquelas pessoas que estão em sua volta. Ela está traindo a Cristo, está traindo a você, está traindo a ela mesma. Ela é como se ela morasse em um país e começasse uma guerra e ela fosse contra o seu próprio país. Que traição é essa, Jesus? Vejamos a sabedoria do nosso Deus. Deus ele é tão lindo, tão sábio, que a melhor função que existia, ele deu traidor. O traidor agora ele não pode deixar pista para ninguém, porque aqui e ali Jesus falaria com o traidor, e todos compreendiam que Jesus estava pedindo para ele comprar algo que estava faltando. Que coisa linda. E vejamos a mão de Deus como uma providência. E ninguém passava em mente que Judas seria o traidor. E muitas das vezes as coisas acontecem e vêm em nossa direção de pessoas que nós nem imaginamos que viessem. O Senhor ele sempre vai estar focando aos humildes, aqueles que fazem questão de qualificar o Senhor através do seu testemunho, através da paz que ele transmite. A coisa mais linda do mundo é um homem
ser transmissor da paz do Senhor. Não a paz que o mundo consegue enxergar. Não a paz que o mundo visualizou há 2 meses atrás, em um final de ano, onde as confraternizações, o espírito natalino, começaram a trazer sentimentos de culpas, anseios, e as pessoas começaram a procurar outras pessoas para se desculparem. Não, a paz que o Senhor transmite, ela habita no meu, no teu coração. Andemos com ela, nos envolvemos com a paz. Chegamos com um raio de luz tão poderoso, irmão. Quanto menos você imagina que tem, é que você é rico. É que você é cheio da graça, cheio do óleo, cheio do azeite, cheio da presença do Senhor. Quanto mais as pessoas vê você com os olhos atravessados, mas Deus vê você com muito amor. Vê você como o melhor dele na terra. Ele diz, lá vai ele, lá vai ela. Minha melhor invenção, que é a minha imagem e semelhança. Essa que eu vou erguer, que eu vou levantar. O profeta, ele chega e menciona o segundo recado de Deus. E agora acompanhado de um conforto, trazendo mais uma vez uma restituição, trazendo mais uma vez uma reflexão de que não podemos falhar em nossa missão. Os dias têm sido cada vez mais dificultosos. E por mais que o Senhor venha a nós e diga, olha, põe a casa em ordem, é necessário ter altar, é necessário ter a minha presença, é necessário andar comigo e eu andar contigo. Mas para que essas coisas sucedam, põe a casa em ordem, põe a tua vida no altar, abre mão de tudo que é anátema, de tudo que é desagradável, passa a viver uma vida digna. É difícil, com certeza. O Senhor, ele não pregou facilidade. Não. Até para o próprio Nicodemos, ele disse que era-lhe necessário, não uma reforma. Não. Mas sim um novo nascimento. Ou seja, começar do zero. É necessário iniciar uma nova história. Deus está escrevendo. Coisas boas tem para você, porque a mão de Deus é na sua vida. Meus queridos, meus amados, eu quero ser grato a cada um de vocês que foram pacientes para comigo. Oreis por minha pessoa, para que Deus me dê graça, para que eu possa dar continuidade à missão que foi favorecido por Deus e a mim confiável. Mas Deus, ele não me deu uma missão para que eu ficasse reposando ou relaxando. O Senhor, ele sempre fala que a quem mais é dado, mais é cobrado. Enquanto mais se busca, mais se encontra. Mas para se buscar tem que se perder tempo. Ou seja, e com Deus não se perde tempo, com Deus se ganha tempo. Você tem que ter tempo para o Senhor. Eu tenho que ter tempo para Deus. Eu tenho que permitir que o Senhor opere, que o Senhor abençoe minha vida. Se foi frustração meu passado, se as correntes elas querem me condenar, me sentenciar de outrora, de um tempo passado, se alguém aborrece dizendo, não, você está querendo ser santo hoje, mas você já fez isso. Fica com tudo que eu fiz para tu. Que sirva para no dia do juízo você levar minha bagagem. Que vale a pena servir a Deus. Que vale a pena um reencontro com o Senhor. Eu quero te abençoar dizendo, Deus tem saudade de você. As glórias, os aleluias, das emoções que sentisse junto com o Senhor, quando andasse lado a lado com Deus. E o Senhor, ele está falando poderosamente comigo, contigo, para que voltemos nós a ser preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque dolorosos são as primeiras lutas, as primeiras provas.
Existe momento de escassez que pensamos que não vai acabar mais. Mas quando passamos a ganhar asa, nós esquecemos que Deus é o autor de tudo. Que Deus está no centro de tudo. Eu quero ser grato a vocês, a cada um de vocês que tem contribuído para que a gente vá mais além. E isso é um incentivo. Isso é um incentivo. A Cássia Santos, Viviane Soares, Missionária Selmara, Elaine Fernandes, olha só, que coisa linda. Germana Maria, meu Deus. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Glória a Deus, que o seu nome seja glorificado. Lúcia Coutinho, Paula Rafaela Araújo, Jarviston Silva, um abraço, meu irmão. E também Júnior Medeiro, Deus abençoe, pregador. Você é um servo de Deus, ele contribuindo conosco aqui. Deus derramará fonte de águas sobre a tua vida e sobre o teu ministério cada vez mais. Lucas Ricardo, um forte abraço também. Todos vocês, irmãos, se quiseres compartilhar, se quiseres abençoar outras vidas, sinta-se à vontade. Eu só quero ser grato ao meu Deus, ao teu Deus, por ter marcado esse momento. E no de repente de Deus, eu retornarei. Eu retornarei com uma live para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo, por bondade e misericórdia, vos abençoe em todas as áreas. Muito obrigado por tudo. Que Deus em Cristo vos abençoe a todos, em nome de Jesus.